Pessoas que são feridas, elas são assim, elas não conseguem receber um elogio. Aí fica naquela coisa, misericórdia, porque lá em Atos está dizendo que uma mulher estava elogiando Paulo. Aí quando elogiou, Paulo disse é demônio. E eu estou com o demônio, está repreendido em nome de Jesus. Eu só elogiei porque realmente está bonita. Está bonita. Às vezes a pessoa não é uma palavra, né? Às vezes a pessoa não está lá essas coisas naquele dia. Você olha como você está bonita, Deus te abençoe, vamos embora. Isso não quer dizer que você está bajulando alguém ou está cheio de coisa ruim. Já está com inveja da roupa da pessoa. Meu Deus, pelo amor de Deus. Não, minha gente. Não, está bonita que está bonita. Um dia que estiver feia, a gente, Deus me ajude. Vai. Ô, meu irmão, vamos embora, na fé de Jesus, vamos embora. Entendeu? Então, assim, essa questão até de você dizer, ô, meu irmão, tá bonito, tá bonita, né? Os homens, né, meu irmão? Ó, pai, hoje tu viesse no óleo, hoje tu viesse alinhado. Isso aí, gente, é algo que você está construindo relacionamento com a pessoa. Algumas pessoas também se vestem de alguma forma errada. E se é o jeito que gostam de vestir, dependendo do que o líder fala, machuca, né? Mas essa semana chegou alguém lá na loja, que alguns anos atrás fazia parte da oração, das mulheres, e quando chegaram com a roupa que a líder dela não queria, ela não ia agora, para casa, para salão, né? Porque a gente está aqui no PCD, uma proteção, uma coisa. Aí dava um puxão de orelha, mas aquela irmã acatava e ia para casa e não se machucava. Mas hoje em dia é difícil, né? Porque aí também, há uns 10, 20 anos atrás, em uma igreja Assembleia de Deus, e de certa forma a saia era lá embaixo. Se fosse um pouco mais assim, a líder chamava mesmo, a dirigente de oração chamava, falava, né? Mas assim, e eu acredito que quando tivesse muito para falar, né? Não que a gente vá estar apontando a isso, né? Mas tá bonita. Acho que ele diz que tá bonita porque de fato achou que estava diferente, se arrumou de forma diferente. E que a gente precisa aceitar esses elogios também, né? E se existem essas feridas, o Senhor ele cura. É isso. Isso é um ponto muito bom. Então, um exemplo, um líder de célula mesmo, essa questão que a Valéria falou aqui. Um líder de célula, ele tem toda a autonomia de chegar, o seu liderado e dizer assim, vem cá, minha filha, vem cá, vem. Puxou sua orelha, não foi? Eu acho que eu já puxei tua orelha também, não foi ela? Pronto, né? Então, ela vai aprender, Valéria, aqui. Em nome de Jesus. Então, veja, o líder de célula, ele tem toda a autonomia. Peraí, vem cá, minha filha, vem cá. Sem constranger a pessoa, sem estar gritando no meio de todo mundo, é chamar no canto e dizer, filha, isso aqui não é bom para você, melhore isso aqui. Lembra que eu cheguei a comentar no culto, que fazia parte do domínio, tá, gente? Eu não estava falando uma história, fazia parte do domínio, e dentro do domínio tinha dominar também o corpo. Que a pessoa postou a foto de biquíni, de uma forma assim, bem sensual, e foi aquela enxurrada de comentários. E a pessoa que comentou, uma das pessoas que comentou, disse, também lá daquela igreja faz tudo. Eu digo, eu não faço, eu estou aqui há 15 anos e eu não faço tudo. Eu não faço o que eu quero. Porque assim, eu nunca precisei, sério mesmo, eu nunca precisei que pastor ou líder meu me chamasse a atenção na questão da minha roupa. Acho que as meninas que estão aqui, estavam aqui, né? Mais tempo do que eu, quando eu cheguei, vocês já eram. Então assim, eu nunca recebi, já recebi um chamado, sabe de quê? Que eu gostava muito de conversar no culto. Aí Magna sempre, Aí chegou uma hora que eu disse, peraí, eu tenho que parar, porque isso já está feio, não é para Magna, isso já está feio para mim. Que respeito eu estou tendo, rapaz, com a palavra e com o irmão que está ali pregando. Então eu me liguei nisso e eu disse, peraí, não, parou, não vou estar mais recebendo de Magda não. Então veja, eu entendi isso, mas eu nunca recebi um chamado por questão da minha roupa, tu está entendendo? Porque o Espírito Santo, quando ele governa a nossa vida, a gente veste uma roupa. Eu até escutei uma coisa, não foi Michele, uma vez Michele citou isso. Lembra que uma vez comentou comigo sobre isso, né, da questão de colocou uma roupa e não se sente bem.
Ela sabe que a gente pode usar bermuda, mas a gente até comentou ontem, não foi, Michelle? Mas ela não usa bermuda porque ela não se sente bem mais de bermuda. E amém por isso. Vocês estão entendendo? Então, quem foi que convenceu Michelle? Foi pastor? Foi A? Foi B? Não, minha gente, foi o Espírito Santo. Ô filha, isso aqui não é bom. Ah, mas fulana usa, mas eu não quero que você use. Porque o Espírito Santo também é assim, vocês sabiam? Ah, mas é você que eu não quero que use. Então, cabe a gente respeitar e obedecer à voz do Espírito Santo. Então, o líder, ele tem... Lembra que eu falei que liderança é relacional? É algo que você cria, é uma relação que você cria. Então, quando você cria uma relação com alguém, você tem total liberdade para dizer assim: filha, filho, vem cá, vamos conversar, vamos melhorar isso aqui, sem precisar que a igreja toda fique sabendo. Você não tem o seu grupo de célula? Então, trate a questão do seu grupo de célula entre vocês lá. Agora, se for uma coisa muito séria, aí vocês, aqui eu não vou, botar o pé. Porque tem muitas coisas que a intenção pode ser boa, mas a direção é errada. Tem coisas que não é lá fora, não é para ser resolvida no grupo de célula. Tem coisas que é diretamente pastoral. Então, tem que ser colocado para mim. Não tem para onde, independente do que seja. Se for algo muito sério que não dá, vocês têm que passar para mim. Líderes, vocês têm que passar para mim. Está entendendo? Vocês têm que passar para mim. Pode ser até uma questão psicológica de alguém, vocês têm que passar para mim. Porque, olha, uma coisa eu vou dizer a você: a psicologia, ela é uma bênção. Eu já disse a vocês aqui que eu acho que eu também vou por ramo da psicologia. Não sei quando, mas eu acho que eu vou encarar, porque é algo que para mim é fantástico. Mas eu não posso colocar a psicologia aqui e o aconselhamento bíblico aqui. Porque psicologia e Bíblia, elas se chocam. Entendeu? Se chocam. Então, psicologia aqui, o aconselhamento bíblico aqui. Chegou um tempo na nossa igreja que aconteceu um problema e a irmã foi procurar um psicólogo. E o psicólogo, a orientação do psicólogo foi: deixe um lugar onde está lhe ferindo, está lhe fazendo mal. Se aquele lugar está lhe fazendo mal, certamente, se fosse um psicólogo cristão, ia dizer assim: vem cá, né? Vamos ver aí que a questão não foi o lugar. Vamos extrair alguma coisa que está aí, que a gente precisa descobrir. Mas não, o psicólogo, a primeira coisa que ele falou foi: saia desse lugar. E a pessoa saiu da igreja. Como se a igreja fosse um lugar ruim. E a igreja não é. A igreja é um lugar de pessoas, cada cabeça seu mundo. Mas se todas as pessoas entenderem que nós somos regidos por essa palavra, meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo. E aí a palavra vem e depois vai, meu filho, vai, procure ajuda. Não, Deus deu ali sabedoria aos profissionais. Vai, não sou nada contra. Não sou nada contra. Agora, quando fere os princípios da palavra de Deus, aí eu tenho que entrar aí com os pés, com os braços, com tudo e dizer: não, aqui, aí você já tem que dar uma pausa, porque já está indo para um outro lado, que vai deixar Jesus lá, como se Jesus não resolvesse mais nada, e agora tudo que resolve é a psicologia. E não é bem assim. Tem causas, tem problemas, tem feridas que são causadas, que estão ali ardendo, queimando, simplesmente por falta de perdão. Simplesmente porque está quebrando o princípio com o pai ou com a mãe. E quem é que me diz isso? A Bíblia. Não é psicólogo que me diz, é a Bíblia que me diz. Então a gente precisa... Aqui, Davi disse: olha, no momento de ansiedade eu fico impressionada. Olha, eu fico tão impressionada com a fala de Davi, como Davi ele é atual. Que ele diz: no momento da minha ansiedade, o Senhor estava comigo. E hoje é o período que a gente vive assim, um caso sério de crise de ansiedade. E Davi, há 2000 anos atrás, o cara já tinha ansiedade. Ele tinha. Então eu também não posso dizer: isso é besteira, que ansiedade nada. Não. Se na Bíblia tem pessoas que sofreram com isso. Elias, vocês acham que Elias foi para dentro da caverna? Elias foi fazer o quê, meu irmão?
situação dele, matar logo ele, resolver aquilo ali. Então o que é isso? Lá não tinha tanto nome, o nome não era tão estampado como é hoje. Ansiedade. Então a gente precisa, nessa liderança relacional, a gente trabalhar isso com o nosso liderado. A gente trabalhar isso com ele. Com a palavra. E tem coisas que realmente ele ou ela não vai se sentir à vontade de falar. E aí você diz, ou fala com Jesus, ou procura alguém na área de saúde que vai poder te ajudar. E eu creio que vai ser um instrumento de Deus na sua vida. E amém. Mas sem deixar isso aqui. Sem colocar isso aqui lá embaixo e as coisas, né, a ciência lá em cima, porque não vai dar certo. Então veja, vamos ler lá em Efésios 4:11. Meninas, olha, vou, viu? Efésios 4:11, olha aí, não foi nem para a primeira lição ainda, mas a gente vai. 4, do 11 ao 13. Quem não trouxe um caderninho ou alguma coisa, pode fazer seu rascunho mesmo aí nessa folha aí, tá, gente? Pode ficar aí, vai ficar aí com vocês. Então a gente aprendeu nessa primeira parte que liderança cristã é algo que é vocacional, é algo que é formativo, é algo que é relacionamento, vocação. Ele já vocacionou todos a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Formativo, a gente aprende, ensina, ensina. E relacional, essa aproximação, né? Ser próximos, ter relacionamento, convívio com os nossos liderados. Efésios 4, do 11 ao 13. Quem achou, pode ler. Todos acharam? Amém. Então pode ler, quem achou aí. Quem quiser ler. Vê se isso não está batendo com o que a gente falou. Nem todos vão exercer algum tipo de liderança. Vocês viram aqui? Nem todos aqui vão ser líderes de célula. Mas vai ser líderes de louvor, vai ser líderes do departamento infantil, vai ser líderes do departamento de evangelismo, de missões. Então, veja, uns vão ensinar, outros vão pastorear, outros vão cuidar, outros vão estar evangelizando. Tem pessoas que têm essa facilidade de evangelizar outros. Tem alguns que não têm. Assim, a forma... Gente, quando a pessoa tem a vocação de Deus para ser um evangelista, meu irmão, só ele falar, o negócio fluindo, ele tem uma capacidade divina de evangelizar de uma forma que você diz assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Como é que ele faz? Olha o jeito como ele evangeliza, olha a forma como ele fala. E a gente percebe isso numa pregação. Em pregações, quando alguém está deixando um versículo, a gente percebe isso. A pessoa tem a vocação dessa pessoa é para evangelista. Porque ele pega a mensagem e ele joga para fora. Ele só joga para fora. Joga para dentro da igreja, mas a visão dele é jogar para fora. É para quem está em casa, é para quem está passando na rua, é para quem está ali ouvindo. Ele imagina e sabe que tem alguém de algum lado daqui ouvindo e ele está ministrando essa palavra. Então você já percebe. Poxa, ali a vocação evangelista, não tem para onde. Paulo ele não se prendia a tempo. Era praça, era no navio, era no naufrágio, era se esquentando ali numa fogueira, era sendo açoitado, era numa masmorra. O homem não parava e a mensagem dele era só para fora. Mas não era para a igreja, sim, mas a igreja que estava lá fora, porque encarcerado mesmo, quem estava era ele, a igreja estava livre. Oh meu Deus! Então veja,
Mas para que tudo isso? Mestre, evangelista, profeta, apóstolo. Mas para quê? Eu sei que tem muita gente que não ainda, não é que não ainda. Tem muita gente que não aceita o ministério apostólico, né? Apostólico. Mas assim, eu acredito, meu irmão, que enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, tudo que tem dentro dessa palavra é para a igreja. Entendeu? Se tem igreja que consagra apóstolo, apóstolo, não respeito. Quem que falou? Rapaz, eu respeito, meu irmão, que está aqui dentro. Respeito. Agora, se está certo ou errado, quem vai prestar conta aí é ele, com Jesus. Agora, se o cara que está levando o nome de apóstolo está ganhando vidas, eu vou me meter para quê, hein? Vou estar falando dele para quê? Porque na hora Jesus vai dizer, entre apóstolo, entre evangelista, entre profeta. Ele disse não, entre benditos do meu Pai, para o gozo, para o lugar que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, meu irmão, o que importa é isso? Entendeu? O que importa é isso? Oh, Jesus. Então, tudo isso para quê, pastora? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que líderes? Para que departamento da igreja? Para o desempenho da igreja, a igreja avançar. A igreja é um organismo vivo, meu irmão. Não é um organismo morto, é um organismo vivo. Então a igreja tem que desempenhar o seu papel aqui nesse templo, ali na rua, aqui em Itapissuma, no mundo. Aleluia! Aleluia! Até que cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Lembra que eu falei que a liderança é formativa, a gente está aprendendo, né? Ninguém aqui sabe de tudo, a gente está aprendendo, mas vai chegar o tempo, aqui a palavra está dizendo, vai chegar o tempo que todos vão chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas até isso, a gente vai fazer como fez o profeta Oséias ao povo de Israel: prossigam e prossigam em conhecer ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Vamos lá para a primeira aula. A gente está quase encerrando. Vamos lá para a primeira. Eclesiologia e igrejas em células. Aleluia. Aleluia. Então veja, o objetivo geral dessa primeira aula aqui, né, que agora a gente vai ir mais a fundo, é compreender a natureza bíblica da igreja e a célula como expressão eclesiológica do Novo Testamento. A eclesiologia é o ramo da teologia sistemática que estuda a igreja enquanto corpo de Cristo. O termo grego eclésia refere-se à assembleia dos chamados para fora, indicando que a igreja é um povo reunido por Deus e enviado ao mundo. Então a missão da igreja, a natureza da igreja é essa, é impactar o mundo, é influenciar o mundo. Não é apenas a gente ficar aqui, é bom demais, é maravilhoso, mas a missão da igreja sempre foi essa. Lá no livro de Atos a gente vai ver os primeiros passos da igreja, ela se formando, e elas começaram na visão célula, porque elas começavam o quê? De casa em casa. O povo ele se reuniu em pequenos grupos ali para estarem orando, enquanto Nero, o imperador Nero, ele se levantou para destruir a igreja. Ele só fez o que ele estava fazendo. Deus usou para que a igreja ela se multiplicasse ou ela se dividisse em células.
veja aqui, no Novo Testamento, observa-se um padrão eclesiológico claro. A igreja se reunia tanto no templo quanto nos lares. Atos 2, 42 ao 7 e Atos 20 e o versículo 20. Vamos ver lá? Quem achou, pode ler. Todos acharam? Atos 2, 42 ao 47. Depois Atos 20 e o versículo 20. Atos 2. Como nada pelo que seja, deixei depois anunciar e ensinar publicamente pelas casas. 20. Como nada pelo que seja, deixei depois anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Olha aí o apóstolo Paulo, né? Aqui o apóstolo Paulo, depois, né, de convertido, né, cheio do Espírito Santo, e ele indica, né, ele fala aqui que tanto ele falava publicamente, né, ele ia nas sinagogas, ele ia nas praças, mas ele também falava de casa em casa. E os primeiros passos da igreja que a gente leu lá em Atos 2 mostra, né, que eles, de casa em casa, eles partiam pão, tinham comunhão, tinham relacionamento, eles sabiam a necessidade do irmão, eles sabiam, porque a Bíblia vai deixar bem claro que eles não sentiam falta de nada. Era algo tão maravilhoso aquele momento de comunhão, que eles conseguiam compartilhar das suas necessidades, e um ajudava o outro, e assim a igreja, né, foi levantada. Mas veja, primeiro começou nos lares, de casa em casa. Paulo, ele também fala isso. Eu pregava nas casas, mas eu também pregava publicamente, na rua, nas praças, no templo. Eu estava ali pregando a palavra, mostrando mais uma vez, né, a importância da igreja, ou da eclesia, né, que é a igreja no grego, que significa chamados para fora. Então veja, as reuniões nos lares constituíam ambientes de comunhão, ensino apostólico, oração e formação espiritual. Aqui no método MDA, a célula não é apenas, aqui no MDA, a célula não é um método, mas uma expressão viva da igreja, onde o discipulado ocorre de forma relacional, intencional e contínua. Então veja, esse MDA, muitas empresas usam isso. Eu não sei se é a empresa que o Diácono trabalha, mas acredito que usa. Tem um grupo, tem 100 pessoas, daquelas 100 pessoas, divide-se o grupo, vamos dizer, em 50
Só que nas 50 pessoas tem um líder e ele fica responsável ali. Um líder fica responsável pelas 49 pessoas, o líder pelas 49. Só que acima deles tem outro líder, entendeu? Que o líder é que toma conta daqueles 49, ele presta relatório ao outro líder. Então, o método, que não é um método, mas a forma MDA, eles tiraram, as empresas tiraram daqui. Eles tiraram tudo da Bíblia. Lembra do que Robson falou? De alguns que ele citou, alguns homens que ele citou, que não eram cristãos, apenas Martinho Lutero, mas os outros dois não eram cristãos, mas eles tiraram da Bíblia métodos para eles trabalharem na sua vida secular. E deu muito certo. Às vezes ele diz, a pessoa faz, eu estou querendo construir algo, uma casa, então eu vou fazer logo um cálculo, Vou calcular aqui quanto é que eu vou gastar, como é que vai ser. Mas onde é que está isso? Na Bíblia. Porque Jesus diz, primeiro, para se construir uma casa, você precisa sentar e fazer os cálculos. Então, tiraram de onde? Daqui. Tudo eles tiraram da Bíblia mesmo. Agora tem os que realmente declaram, principalmente os cristãos, Está tudo aqui na palavra, mas quem não é cristão diz que o método foi deles, que o ensinamento foi deles, quando na verdade não. Eles tiraram tudo aqui. Gente, matemática, ciência, geografia, história, tudo está aqui. Física, tudo está aqui. Meu irmão, o cara andar sobre as águas, tudo está aqui. Abrir o mar, tudo está aqui. Entendeu? Então veja. Então, na célula acontece algo muito interessante. Acontece um discipulado de uma forma relacional, que foi aquilo que a gente citou aqui. E que Valéria trouxe também aquela questão. Um líder pode chamar a atenção? Pode, por quê? A célula também, o líder, ele trabalha também como um discipulador. Porque é uma coisa tão simples. Pastora, vai lá chamar a atenção de, não vou nem dizer vai chamar a atenção de Valquíria. Uma coisa tão simples, minha filha, que você podia, com amor, minha filha, vem cá, Val. Olha, vamos ver aqui, minha filha, vamos melhorar isso aqui, viu? Vamos embora, a visão é essa, Jesus, olha, a palavra diz assim, entendeu? Que tem coisas que você realmente pode fazer. O líder de célula, ou um líder, por exemplo, um líder do louvor, se a coisa não está boa, o líder pode chegar e dizer, não está bom, vamos melhorar isso aqui, não está bom não está bom. Pode, porque ele tem autonomia para falar sobre isso. Às vezes está acontecendo um problema dentro da igreja, falta de perdão, está todo mundo desunido, Deus me livre. Aí o pastor está lá, meu Deus, me deu uma palavra para esse mês. Aí o Senhor diz, rapaz, eu estou mostrando a você o que está acontecendo na igreja. Você está me pedindo uma palavra, fale sobre perdão, trabalhe sobre perdão, porque o negócio está certo dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Então assim, a palavra de domingo, nova estação, mas está acontecendo alguma coisa assim no meu líder, na minha célula, que, sei lá, acho que é sobre as vestes. Então eu vou pegar a nova estação e vou usar e falar sobre veste. Irmão, nessa nova estação, até a veste tem que ser mudada. Não, meu irmão, eu tenho certeza. Como Ele está aqui, está dentro de cada um de nós, o Espírito Santo, Ele nos capacita. Eu ouvi um pastor, um professor meu, e ele falou, tem pessoas que dizem, não, no púlpito não é lugar para indireta. Não é indireta, é direta mesmo. É direta mesmo. Se está acontecendo esse problema X, então eu vou usar a palavra não como indireta, mas eu vou usar a palavra para ensinar a igreja que aquele caminho que a gente está indo não é certo ou não está de acordo com o que Deus quer, sem precisar de ser indireta, mas ser direta. Foi uma das coisas que eu falei, que eu disse, meu Deus, me ajude, Jesus. Não sei se todos entenderam. Sobre a questão de não ter muitos filhos para jogar para as vós criar, tá entendendo? Mas assim, não tirando dizer que as mães, as pessoas estão tendo filhos para as vós criar, porque tem vó que realmente está ali, não está criando
vezes eu fico preocupada quando eu falo uma coisa, porque vai que tem interpretado de forma diferente. Eu não estou dizendo ou tirando o valor das vó, que é muito importante, mas assim, mas a gente sabe que tem muitos, tem por aí uma penca de filho e deixa para a avó criar, né? Sai da responsabilidade e entrega para a avó. Não, a avó já teve comigo que sou filha. Então agora o meu, eu é que tenho que ter responsabilidade. E a avó, ela pode até me ajudar, se ela quiser, não? Quando eu tive meu filho, e eu voltei a estudar, e eu disse, mãe era que fazia o mingau do Diego. Aí eu, mãe, a senhora faça o mingau do Diego porque eu vou para a escola. Mãe disse, não, vem cá. Não. Kia, 2 colheres de leite, 2 colheres de massa, 1 colher de açúcar, bote água, mexa, vai engrossar. Mexa, pode mexer. Pronto, agora você coloca aí na mamadeira, passa para a sua escola. E eu me senti a pessoa mais revoltada da vida, porque para mim minha mãe estava fazendo uma injustiça comigo. Hoje dá vontade de dar 2 tapas em mim. Vocês acreditam quando eu paro assim, meu Deus, como é que eu achei que mãe estava fazendo uma injustiça comigo? Não fui eu que fui procurar filho. Oh meu Deus, lá vai a gente para coisa, né? Lembra que eu falei, se está acontecendo um problema e a gente vai trabalhar na nossa célula em cima daquele problema, por quê? O discipulado tem que ser intencional, meu irmão. Tem gente que diz assim, eu não sei para quem é essa palavra. Assim, eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei que a palavra é para mim e é para alguém sim. Não é possível. Eu não sei para quem é aqui, eu sei, olha, é para alguém aqui. Enquanto eu estou falando, é para alguém aqui, o Espírito Santo está. É para você, bonitinha. Para você, viu? Jesus, é para mim também. É para mim. Então o discipulado ele tem que ser intencional. E tem que ser de uma forma contínua. Porque quando surgir um problema, a gente vai lá na raiz do problema e arranca logo. Não deixa ela encontrar as pedras lá embaixo de uma rocha, porque depois vai ser mais difícil tirar. É aquela questão de dizer, né? Não deixa o menino, ele é pequeno, ele não sabe nem o que está fazendo. Mas o menino, ele vai crescer. Ele não vai ficar menino para sempre, criança. Ele vai crescer. Então, tem algumas raízes que a gente tem que ver já pequenininha, a gente tem já que arrancar. Eu quero aplicar aqui, trazer uma aplicação aqui mesmo, rapidinho, para a gente estar encerrando essa primeira aula. Aplicações pastorais. A célula é parte essencial da vida da igreja. Você sabia que a célula ela pode edificar muito a igreja, mas ela também pode detonar a igreja? Por isso que tem muitos pastores que não querem colocar células nas suas igrejas. Por quê? Porque a igreja sai da essência. E está lá naquele grupinho, falando mal do pastor, falando mal do diácono de tal, falando mal do presbítero, falando mal do fardamento, falando mal da amiga, falando mal do amigo, falando mal do irmão. Teve uma célula, não foi a nossa, graças a Deus. Mas teve célula que eu participei, não foi nenhuma daqui, viu? Outra célula que eu participei. A pessoa estava falando lá do ex-marido que não estava pagando pensão. Meu irmão, sério que a célula é para isso? Então a célula, escute isso. A célula, ela pode edificar a igreja, mas ela também pode minar a igreja, se ela perder a essência. Não é isso? E quando é o líder que leva isso? Aí quando é o líder que leva isso, meu irmão, aí eu digo a você que é para destruir a igreja, porque ele não vai destruir a célula dele, ele vai destruir o corpo. Entendeu? Minha filha, é caso sério. Então, como nosso irmão Eliezer falou, quando surgir essa coisa, olha fulano, Jesus, bora, já fulano de tal para lá. Tem uma pessoa, uma pessoa que
vez no discipulado. Acho que Lani estava nessa, acho que foi no tempo de Lani. Que a pessoa faz parte da igreja dela, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal das conferencistas, fala mal do fardamento, fala mal porque o dinheiro é muito dinheiro, fala mal porque o pastor está ficando rico e que não tinha necessidade disso. E quando é no dia da conferência, a irmã passa muito chique de farda. Dá para entender? Opa! Aí! Problema do falador. E isso, o que é que isso acontece? Vai minar. Porque eu olho para essa situação e digo assim: eu não quero ser assim, não. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser assim, não. Porque isso não vai ajudar a minha igreja. Mas tem outras pessoas que não pensam assim, não. Não é mesmo, Eliezer? Tem outras pessoas assim: eu, para ser crente, se ela que está lá dentro está dizendo isso, eu entrar lá, Deus me livre. E aí? Deus me livre. Então a célula, ela edifica, mas cuidado, porque ela pode minar a igreja. E ai daquele, a Bíblia diz, não é meu presidente Mário, ai daquele, né? Vai vir os escândalos, mas ai daquele por onde está vindo escândalo, que é melhor amarrar uma corda, uma âncora no seu pescoço e jogar-se no mar. É melhor não existir, porque a fatura de Jeová vai chegar. É por isso que eu digo, olha, fulano, a minha fatura vai chegar, a dele também vai. Eu não plantei manga para colher banana, eu vou colher manga. Se ele plantou banana, vai colher banana. Então, olha, se ele está plantando mal, ele vai colher o mal. Se eu estou plantando bem, eu colho bem. A fatura dele vai chegar, a minha também vai chegar. E vamos embora para frente. Porque tem coisas que acontece que é para a gente aprender a não fazer. A não fazer. Então veja, a célula é parte essencial da vida da igreja. Segundo, o líder atua como cuidador espiritual. O líder, ele atua como cuidador espiritual. Meu irmão, vou dizer uma coisa tua, é muito bom você ter um líder. Aqui, é porque ainda eu não sei se eu posso chamar, porque eu não tenho. Eu tenho acho que é G1 só. Que é tipo assim, eu tenho uma pessoa que eu desabafo mesmo, choro, esperneio, conto mesmo as coisas. Mas é só G1, né? Porque só tem. Então, assim, como é bom você ter um líder que lhe escuta sem lhe julgar, meu irmão. Como é bom você ter um líder que tem metiolate para colocar na tua ferida. É bom demais. Um líder que diga assim: olha, está errado, mas a gente vai orar e o negócio vai se ajeitar. Mas errou. Faça mais não. Porque metiolate, né, quando passava antigamente, né, meu Deus? Uma dor, então para bater não. Ai, mas sarava. Então o líder, ele também serve, ele deve servir assim. Como aquele que parece que a ferida está doendo mais, mas não é, ele está colocando remédio. E ao mesmo tempo ele está ensinando, cuidando e discipulando. O último, a multiplicação é consequência da maturidade. Se um líder ele for imaturo, a multiplicação não vem. Bote isso na sua cabeça. A nossa célula vai vir pessoas que não são cristãs. E nós precisamos ter maturidade suficiente para saber cuidar dessa pessoa. Mas quando eu saio do grupo de intercessão para a visita, quando eu tenho oportunidade, eu converso com ela e digo assim: olha, checa o ambiente, porque nem tudo é para você falar, nem tudo é para você comentar. Aí vai fazer visita, está lá olhando o armário da irmã, coisa da irmã, está olhando. Aí vai fazer visita, é assim, ó, um olhando para a outra. Olha para Cícera olha para
afastando esses olhares, para que a pessoa não ache que a gente está olhando para casa. Não, o foco ali não é nada disso. A gente não veio olhar a tua casa. A gente veio orar por você, veio deixar uma palavra para você. Então, mas quando é um líder imaturo, meu irmão, cuidado. E aí tu disse, menina, a casa estava séria ali, viu? E aí? Não dá, né? Multiplicação vem de consequência da maturidade. Eu sei que a verdade tem que ser dita, mas veja como ela vai ser dita. Passe na peneira, use um filtro, faça alguma coisa, mas não vá despejando tudo de uma vez, não. Porque às vezes você não sabe como a mente, a cabeça da pessoa está. Mas a pessoa não estava esperando nem aquela lapada, de repente, por falta de maturidade. E a maturidade é o segredo também da nossa célula crescer. E a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com isso. Maturidade enquanto aqui na igreja, que a gente não é só líder de célula na célula. Quando a gente vem para a igreja, a gente permanece sendo líder de alguma coisa, está à frente de algum trabalho. Então a gente precisa ter maturidade. Maturidade, meu irmão. Isso vai ser a consequência. A multiplicação é a consequência da maturidade. Amém? E eu oro ao Senhor, que o Senhor, Ele tem nos entregado uma palavra de que muitos vão imigrar para essa igreja. E eu oro para que o Senhor nos dê maturidade para a gente saber acolher, cuidar, amar. Às vezes parece bobagem, mas uma pena ali. Meu irmão, como foi bom você